Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui na nossa série sobre a Confissão de Fé de Westminster. Olá! Hoje o tema é, olha, adoção. Parece algo do dia a dia, né? Mas teologicamente tem um peso enorme. Com certeza. A gente vai focar no capítulo 12 da Confissão, usando aquele comentário do Gordon H. Clark, do livro O que os Presbiterianos Creem. Isso. E é curioso, né? Porque o capítulo 12 é super curto. Uma sessão só. Nossa, Pois é. Mas ele vem logo depois da justificação, que é aquele ato de Deus nos declarar justos, né? Então, a adoção entra como, bom, um privilégio incrível para quem foi justificado, se tornar filho de Deus. entendi. Então não é algo, tipo assim, natural para todo mundo. É um passo a mais para quem foi justificado por Deus. Exatamente. E o nosso papo hoje é tentar entender melhor o que a confissão, com essa lente do Clark, diz sobre isso. O que é essa adoção, quais os benefícios, a segurança e também como essa visão bate de frente com outras ideias por aí, né? Perfeito. E o primeiro ponto, assim, que chama atenção é essa ligação. Justificação é um ato mais, digamos, legal, externo, Deus declara, Certo? mas a confissão diz que ela nunca vem sozinha. Ela está sempre junto com a regeneração, que é a mudança lá dentro, o novo nascimento, né? E com a santificação, aquele processo de ir crescendo. Aham. E a adoção, bom, ela é fascinante porque ela parece juntar as duas coisas. Ela muda o nosso status legal, nossa relação com Deus, mas também reflete uma transformação interna. A gente passa a ser, de fato, filho. E ser filho aí não é só um nome, né? Vem um combo de privilégios junto pelo que a confissão e o Clark colocam. Exato. Muitos privilégios. Tipo, poder usar o nome de Deus, chamar ele de Abba, pai, que é uma coisa bem íntima, né? Muito íntima, ter acesso direto a ele sem medo, receber compaixão, proteção, provisão, até a correção de pais, sabe? Ah, sim, aquela disciplina que educa. Isso, e talvez o mais incrível, a segurança. Essa filiação não tem volta. Uma vez filho, sempre filho. A gente é selado para a redenção, herdeiro da vida eterna. Deus não nos abandona. É uma segurança total. Essa ideia de ser específico, de ser seguro, isso contrasta bastante com outra visão que a gente ouve muito, né? O Clark até chama de visão modernista. Sim, ele critica bastante essa noção da paternidade universal de Deus. Aquela ideia de que, por natureza, Deus já é pai de todo mundo e todo mundo já é irmão. Que parece tão inclusiva, né? E qual o argumento do Clark contra isso? Como ele desconstrói essa ideia? Olha, ele vai direto na Bíblia. Ele mostra que a Escritura fala muito de Deus como o pai dos crentes. Jesus ensinando os discípulos, Pai Nosso. Certo, o foco é nos discípulos ali. Isso. Mas a Bíblia fala pouco ou quase nada de uma paternidade natural e universal nesse sentido espiritual, sabe? Pelo contrário, tem passagens bem fortes como Jesus falando para os fariseus, o pai de vocês é o diabo. Uau! Direto! Pois é. E o Clark também pega aqueles versículos que às vezes usam para defender a ideia universal, tipo a citação do poeta lá em Atos, somos geração dele, ou Efésios 3, de quem toda a família recebe o nome. Sim, lembro desses. E ele argumenta que, no contexto, ou estão falando da criação em geral, ou, mais provavelmente, da família dos redimidos mesmo. Não de uma paternidade espiritual universal para todo ser humano. Faz sentido, né? Porque se todo mundo já fosse filho por natureza, para que toda aquela ênfase da Bíblia em nascer de novo? Ou em ser adotado? Parece que uma coisa anula a outra. Exatamente. A própria necessidade da adoção ou do novo nascimento já mostra que a gente não é filho nesse sentido especial por natureza. E o Clark levantou outra questão, né? Para os que rejeitam Gênesis, Adão e Eva. Se não tem essa base para a unidade da raça humana, como sustentar a tal da fraternidade universal? Aí a paternidade de Deus vira quase biológica e coloca a gente como, sei lá, Calvino e Hitler na mesma relação espiritual com Deus Pai. E isso, claro que na linha de Agostinho, lá com as duas cidades, rejeita totalmente. A graça cria uma família nova, diferente. Então, a adoção é esse ato da graça de Deus que nos coloca numa família espiritual específica. E segura? E irrevogável. É um ponto-chave. Não dá para desnascer, né? Não dá para ser desadotado. Uma vez que Deus faz isso, tá feito.
E está ligado com a certeza da salvação, a perseverança dos santos, que a confissão vai tratar depois. A segurança total. Ok, então, para a gente amarrar aqui. Adoção na visão da Confissão de Westminster comentada pelo Clarke não é algo natural ou universal, é um ato soberano de Deus, uma graça que ele dá aos justificados, colocando eles na família dele. Isso traz privilégios, intimidade e uma segurança eterna, que, bom, não é para todo mundo por natureza. Exato. E entender essa distinção é fundamental. Muda como a gente vê a salvação não como algo genérico, mas uma obra específica de Deus, define a identidade de quem crê, filho amado, seguro, e mostra o tipo de relacionamento que podemos ter com Deus. Próximo, confiante, que transforma. É diferente da relação que ele tem como criador com toda a humanidade. E fica a reflexão, então. Se essa adoção nos faz parte de uma família espiritual tão particular, com pai e irmãos pela graça, como essa identidade de filho adotado de Deus deveria, na prática, moldar nossa visão de mundo e nosso jeito de interagir com as pessoas ao redor? Uma boa pergunta para a gente levar.